Vamos lá, né? Vamos começar com a primeira pergunta do tema Esperança em Deus. Então, agora vocês podem pegar aí a sua Bíblia, né? Para você estar acompanhando aqui com a gente. Pega a sua Bíblia, coloca pertinho de você. Se quiser já pegar já uma aguinha, pega aí um copo d'água. Então, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta vai falar sobre o seguinte: qual é a relação qual a relação entre a fé e a esperança? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso aí. A gente já leu esse versículo bíblico em outros estudos bíblicos, né? Principalmente quando a gente estava falando sobre fé, Uhum. né? Porque tem uma grande relação, né, entre a fé e a esperança, né? Porque se você tem fé, Você né, tem e esperança. é a certeza das coisas que se esperam, né? É porque você tem fé que algo melhor vai acontecer, né? E se você espera por esse algo melhor, é porque você tem uma esperança, Uhum. né? Isso. Então, essa relação, né, entre a fé e a esperança, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? A convicção de fatos que se não veem. Então, por isso que há essa relação entre esperança e a fé. Não tem como, né, desligar uma coisa da outra, né? Uma é ligada à outra, né? A nossa esperança, por exemplo, a nossa maior esperança é de ver Cristo voltar a essa terra, né? E é o que a gente espera, é algo que vai acontecer, né? Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será, né, para todo sempre, né? Amém. E a gente temos fé, né? E essa esperança, né, de que um dia ele vai voltar. Vamos para a segunda. A segunda, ela diz o seguinte: para que foram escritas as escrituras, né? Para que será que foi escrita as escrituras? Porque a Bíblia ela foi escrita, né? Isso. Porque as escrituras, né, Deus inspirou, né, que nós acreditamos que foi assim, né? Deus inspirou os homens para escreverem, né? Não era uma mensagem para si, né, mas uma mensagem para o seu povo, né? Uma mensagem para nós, né? Então, para que ele escreveu? Lá em Romanos, capítulo 15, e o verso 4 nos diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Então, tudo quanto outrora, né, no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. A fim de quê? Que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança, né? Então, o que foi escrito ali nas Escrituras é para que a gente tenha esperança, né? Já pensou se a gente não tivesse a palavra de Deus? Então, pela paciência, né? Essa palavra, ela tem também uma ligação com a fé, né? Quando diz lá em Apocalipse 14, 12, né? Aqui está a paciência dos santos, né? Os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus, né? A paciência tem essa ligação, né? Porque a fé, ela produz paciência, né? A paciência produz a fé, né? Ela também está ligado uma coisa com a outra, né? Então, ela foi escrita para que a gente tenha esperança, né? No amanhã, né? Numa vida melhor, numa nova vida, né? Que mesmo que a gente morra, como diz as Escrituras, né? Nós vamos viver, né? Amém. Amém. Isso mesmo. Muito bem. Vamos para a terceira. Porque as maravilhosas obras de Deus deveriam ser contadas às crianças. Lá em Salmos, capítulo 78, o verso 4 ao 7, está escrito: Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Muito bem, né? Porque as maravilhosas obras de Deus deveriam ser contadas às crianças, né? É justamente também aquilo que a gente falou, né? A palavra ela foi escrita para que nós tenhamos esperança, né? E essa esperança ela deve ser contadas para as nossas crianças, né? Para os nossos filhos, né? Lá
Em Deuteronômio capítulo 6 mesmo, diz, não, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao te levantar também, né? Diz que a gente deve atar elas nos umbrais, né? Entre os nossos olhos, entre a nossa mão, né? Para que a gente não venha a esquecer, né? Então, a gente não deve encobrir os nossos filhos, né? A gente deve transmitir aos nossos filhos, né? Agora, é uma coisa, né? Porque o nosso mundo mudou muito, né? Hoje não tem mais, né? Não é de costume, né? Da maioria, né? Se levantar pela manhã, trazer os seus filhos ali ao redor da mesa, falar da palavra de Deus, fazer aquelas orações que antes faziam, né? Faziam também nas escolas, né? Não sei se vocês lembram, era do tempo de vocês que a gente fazia também as orações nas escolas, né? A gente tinha acesso à Bíblia, né? Nas bibliotecas das escolas, hoje não tem mais, né? Então se perdeu muito isso, né? Antes tinha aula de religião, né? Hoje não existe Tinha aula de mais. religião, hoje não tem mais, né? Então hoje as pessoas estão dispersas, né? Não conhecem mais Deus como conhecia antigamente, né? Não tinha acesso à palavra de Deus como tinha antigamente, né? Felizmente, mas como cristãos, a gente não pode deixar essa chama se apagar, né? A gente deve passar para as gerações futuras, né? Muito bem. Próximo, tem mais pergunta aí, Arrigo? É sim. Vamos embora. Vamos para lá. A quarta, né? Isso. Qual é a condição dos que estão sem Cristo? Qual é a condição dos que estão sem Cristo? Efésios capítulo 2, e o verso 11 e 12 nos diz: Portanto, lembrai-vos de que, outra hora, vos gentios, na carne, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Rapaz, então era uma situação meio que desesperadora, né? Alguém que não tem Deus, né? Já pensou você acordar, cair em si e pensar assim, Deus não existe, né? Esse mundo acabou, essa vida acabou. Na verdade, Mesmo, um vivo morto, né? Porque sem um vivo Deus morto. não tem vida, né? Se não houvesse Deus, rapaz, não havia ética, não havia moral, não havia lei, não haveria lei, né? Só haveria desgraça, morte, violência, né? Enfim, e mesmo que, né, tivesse só essa vida para servir, vamos viver, né? Porque tem até um verso, né? Comemos e morramos porque amanhã morreremos, né? Tem alguém que não tem esperança nenhuma, né? O Paulo mesmo falou, né? Se a nossa esperança se limita só a essa vida, nós somos os homens mais infelizes do mundo. Né? Então, é exatamente isso. A gente, naquele tempo, né? Outrora, né? Como diz assim, gentios na carne, né? A gente estava sem Cristo, né? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então é isso, né? A condição daqueles que estão sem Cristo. Não tem esperança, né? Como a gente já tem pregado aqui, né? Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida, né? Ou seja, não tem esperança para nada, né? Nem nessa vida e nem na vida futura. Essa é a condição, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então vamos lá. A quinta pergunta é: o que é esperança? O que é esperança para o cristão? O que é esperança para nós como cristãos? O que é, né? Certo. Hebreus capítulo 6, e o verso 19 nos diz: Podemos ter uma poderosa consolação nós, que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até no interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus. Então, ele fala aqui, essa esperança que temos é como âncora da alma, né? Ali quando... Aí diz assim, segura e firme e que penetra até o interior do véu, né? Sabe, âncora, né, que os navios geralmente utilizam, né? Quando chega ali a um porto, né? Eles soltam as suas âncoras, né?
para que o barco ali ele ficasse firme, né? Uhum. E aqui diz que é como a âncora da alma, né? Que está firme e está ligado a essa esperança em que a gente deve estar segura, né? Nessa esperança que é Cristo, né? Então ele usa essa figura aí de linguagem, né? A âncora da alma, né? Que é essa esperança. Isso mesmo, muito bonito isso aí. A sexta, ela diz quem tem esperança na morte. Quem tem esperança na morte. Mesmo, quem tem esperança na morte. Provérbios Vamos, 4, vamos formular aqui, né? No caso, quem tem esperança, mesmo ele estando em meio à morte, né? Isso. Se ele tem ainda esperança, né? Isso Não que a mesmo. gente tenha esperança em morrer, né? Esperança Não, na morte, né? isso mesmo. até Vamos porque a gente não supor. foi feito para morrer, né? Então foi feito vamos pra tentar viver formular aqui essa pergunta para ninguém pensar. Quem é que tem esperança na morte? A minha esperança Boa. não está na morte, né? Está na vida eterna. né? Verdade, isso faz sentido. Provérbios 14, 32 está escrito: pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Tá aí, tá Tem vendo? esperança, Então, né? é como diz, né? Mesmo que a gente morra, né? Desse mundo, nós temos uma esperança, né? Que é a volta de Jesus, né? Como diz lá João 3,16, né? Que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê Não não pereça. pereça, né? Não morra, mas tenha a vida A eterna, vida né? eterna. Amém. Isso mesmo. Então aí diz, né? Mas ao justo, né? Ainda morrendo tem esperança, né? Graças a Deus. Isso mesmo. A sétima pergunta. Em caso de perderem uma pessoa querida, que atitude os cristãos devem revelar? Olha, 1 Tessalonicenses 4,13 nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. eu achei interessante demais isso aqui. A gente sabe que Deus ele tem a morte como sono, né? É o sono. Então, ele é o único que pode despertar desse sono, entendeu? E ele continua para nos vos entristecerdes Como os como demais que não têm esperança, né? mais que não tem esperança. Eu- Então, isso aqui, meus irmãos, deixa bem claro. Às vezes, é, já aconteceu um caso comigo quando eu ia para os velórios. E uma vez eu me questionei comigo, disse, mas rapaz, eu acho que eu não tenho sentimento não por esse povo, porque eu não choro igual esse pessoal que estão chorando. Né? Será que eu não estou tendo sentimento profundamente, né? Porque você tem que sentir a dor do seu irmão, né? Mas aí o Espírito Santo falou para mim, mas é porque você sabe a verdade. E muitos ali que estão não sabem a verdade. Muitos ali que estão ali, eles acham que aquela pessoa foi para um lugar onde vai ter que velar para aquela pessoa saia de um lugar profundo, de um lugar de escuridão. Outras pessoas acham vai para outro lugar e vi muitas confusões, né? E não vem um caso aqui, mas isso faz o quê? Deturpa a nossa mente, né? Confunde a nossa mente, né? E isso faz entristecer. E é o que o inimigo quer, né? Que você entenda ao contrário para que você sofra, né? Mas quando você conhece a verdade, você sabe que aquela pessoa ali, ela apenas o quê? Ela apenas Dormiu. está dormindo, né? E que Deus vai vir para despertá-lo, né? Então ali não acabou. Ali não acabou, né? Ali Como não é o fim muitos da acham ali, né? história de tudo, Muitos acham que ali é o fim, mas ali não é o fim, ali é o começo. É o começo de outro. De uma nova vida, né? Isso mesmo, de uma nova Eu vida. acho bonito o trabalho que a igreja faz, né? No dia dos finados, né? Que o pessoal sai para poder entregar ali folheto, né? Falando sobre a morte, né? Para poder levar esperança para aquelas pessoas que pensam, né? Que morreu, né? Acabou ali, né? Nós perdemos um ente querido, né? Vivendo como se sem esperança, né? Como se a pessoa não fosse mais ver a pessoa, né? Não, a pessoa não viesse a ressuscitar mais para ter uma nova vida, enfim. Então, acho muito bonito esse papel que a igreja faz, né? De distribuir, né? Sair nos dias
de finados para poder levar esperança para o povo, né? Então, Verdade. quem tem esperança, aquela pessoa há de ressuscitar, né? O estudo não é falando sobre a ressurreição, mas a gente vai estar falando sobre isso também aqui no programa, acho que a partir das próximas perguntas. Isso aí. Pode falar. Vamos para 8. Que benefício temos pela ressurreição de Cristo? Qual o benefício que a gente tem aí pela ressurreição de Cristo? Que ele nos deu, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Então, tá aí, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele assim se fez homem, né? Ele nasceu de uma virgem e ele titularizou também esse título como Filho de Deus, né? E assim que ele ressuscitou, foi vitorioso, né? E diz o texto aqui que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? A Bíblia também fala, se Cristo não houvesse ressuscitado, era vã a nossa esperança, era vã a nossa fé, né? Porque se Cristo não ressuscitasse, nós não nos ressuscitaria. Isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo, Gleice. Muito bem. Vamos para 9. Como é chamado a esperança do cristão? Como é que é chamada a esperança do cristão? Lá em Tito, capítulo 2, verso 13, nos diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Bendita esperança. Amém. Essa é a palavra usada, né? 10. Quando Paulo esperava ver... Realizada a sua esperança. Isso, deu um branco aqui. Quando Paulo esperava ver realizada a sua esperança. Ok. 2 Timóteo 4, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, Lindo, né? então, aí diz, né, que a coroa da justiça está guardada, né? Paulo já estava já partindo, né, deixando essa vida para uma outra vida futura, né? Uhum. E fala que o Senhor, né, o reto juiz, é quem vai dar para ele. Aí diz, me dará naquele dia após a sua morte, ou naquele dia na volta de Jesus, né? Onde que ele vai vir, a trombeta vai soar, como diz lá o texto, né? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? O texto continua dizendo, né? Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então vai ser na vinda de Jesus, né? Como diz lá para dar o galardão, né? Todos aqueles que foram vitoriosos, né? No sangue do Cordeiro. Né? Então naquele dia, né? Se você estudar mais um pouquinho, você vai ver que não é após a sua morte, né? Como muitos acreditam, né? Quando você morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica no purgatório, né? No espaço intermediário, né? Esperando que os seus familiares orem, façam as suas penitências, paguem as suas indulgências, para que ele saísse dali e fosse para o céu. Não, a Bíblia não ensina assim, né? Então, na sua vinda, né? Que ele vai dar, né? Vai ser realizada, né, a sua esperança, né? A 11, né? Uhum. 11. Essa esperança nos levará a fazer o quê? O que essa esperança nos levará a fazer? O que a Bíblia diz? 1 João, capítulo 3, verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A Bíblia diz, né? Sede santos como eu sou santo, anda na minha presença e ser perfeito, né? Aí diz aqui também que e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, né? Se purifica assim como ele é puro. Então, o que essa esperança nos levará a fazer? Nos tornar puro, né? Cada dia
entrar no processo de santificação, né? Deixar as coisas ruins desse mundo, as obras da carne, para viver as obras do Espírito Santo. Então, essa esperança nos leva a uma purificação, né, do nosso corpo, da nossa mente, né, do nosso coração. E é isso. Sim. A 12. O que disse o profeta Jeremias ser bom ao homem? Lamentações, capítulo 3 e o verso 26. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Esperança precisa ter esperança, é uma coisa boa, né? É. Não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, né? Achei interessante também e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, né? Muitas vezes a gente precisa ficar em silêncio, né? Aguardando a salvação do Senhor, né? Muitas vezes a gente precisa disso mesmo, né? Uhum. E é em silêncio que Deus mais age, né? É no Isso, silêncio. é. Isso mesmo. Tem até uma Mas música, opera. no silêncio, né? Muito bem. A 13. O que é dito da esperança do hipócrita? Agora a gente não está falando do justo, agora a gente já está falando já do hipócrita. O que é dito da esperança do hipócrita? Jó, capítulo 8, o verso 13 e 14. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada. E a sua confiança é teia de aranha. Tem outros salmos que falam, né? Diz o insensato tolo no seu coração, não há Deus, né? Aqui em Jó fala que são assim as veredas, né? Os caminhos e todos aqueles que se esquecem de Deus, né? São pessoas que não têm esperança. Fala que a sua esperança vai morrer, vai perecer, né? Mesmo que diz que a sua firmeza será frustrada, né? A sua confiança é como teia de aranha, né? Então tudo será frustrado, né? Mesmo que ele tenha esperança numa nova vida, mas como ele é uma pessoa ímpia, né? Ele é hipócrita, né? Como diz aqui a pergunta, né? A sua esperança ela será frustrada, né? Ô Gleice, e para a gente explicar, porque pode ser que alguém não entenda, o que é hipócrita? Hipócrita, um exemplo é uma pessoa dizer ser uma coisa que ele não é, né? Dizer que ele é bom, mas as suas obras, as suas práticas Não demonstram o condiz. contrário, né? A tal da hipocrisia, né? Uhum. Aqueles que dizem que confiam em Deus, que realmente confiam na sua palavra, lê a sua palavra, mas não a praticam, né? Então, Nós vemos um ser exemplo hipócrita, disso né? nos fariseus, né? Jesus chamou eles várias vezes De hipócritas, né? Hipócritas. Realmente, né? A Os Bíblia mestres diz da que eles lei. colocavam fardos pesados, né? Mas não queriam carregar, né? Exato. Eles ficavam ali, né? Com a capa, né? Diz que era sepulcros caiados, né? Uhum. Enfeitados por fora, mas por dentro eram podres, né? Então, eram verdadeiros hipócritas, né? É a mesma coisa também aqueles que dizem assim, mas eu creio em Deus, né? Eu creio em Deus, mas não faço a vontade. Até o diabo crê em Deus, Creio e treme. né? Imagina, né? Esse negócio, mas eu creio em Deus. Eu acredito que ele existe. Sim, mas e... Ele tá numa situação mais pior do que o próprio inimigo, porque pelo menos Satanás ele não é hipócrita, né? Porque ele estuda, mas ele não pratica. Ele Justamente. disse, eu não sou praticante das obras de Deus, né? As minhas já obras deixa são claro, outras, né? Mas quem estuda é ele, né? Quem estuda é ele. É isso mesmo. Vamos lá, vamos para 14. Qual é a condição da pessoa que põe em Deus sua esperança? Qual é a condição da pessoa que põe em Deus sua esperança? Temos 2 versos aqui, né, para responder essa pergunta. Isso. Que é lá em Salmos, capítulo 146 e o verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém. E lá em Jeremias 17:7 nos diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Muito bem, que textos maravilhosos aí, né? Duas palavras muito bonitas, né? Bem-aventurado e bendito, né? Bendito, bem-aventurado, né? Feliz, né? Aquele que tem esperança, né? Em Deus, né? Bendito, uma pessoa bendita, né? Uma pessoa abençoada. Abençoado. É bom demais, né? Ter esperança. Feliz, né? Essa é a condição
de cada pessoa que tem esperança em Deus, né? Quem ganha são essas pessoas, né? Uhum. O que o Filho de Deus possui em abundância. O que o Filho de Deus possui em abundância. Romanos 15, o verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Amém. O que é que ele tem assim de abundante, né? Abundez em esperança, né? O Deus da esperança, como diz o texto, né? Uhum. Essa pessoa ela é abundante, né, de esperança, né? Ela transmite essa esperança para outras pessoas, né? Essa pessoa ela não fica acomodada, essa pessoa não fica deitada na cama, vendo que o mundo está agitado, caindo aos pedaços, guerra, fome e miséria, as pessoas em desespero, e ela ali tem esperança na volta de Jesus, numa vida nova, na salvação em Cristo, mas essa esperança não é abundante, né? Não transborda, não leva para outras pessoas. Ela só Então, fica dormindo. Fica esperando dormindo, Jesus. né? O Aí- pão, ele tem que ser compartilhado, né? Exatamente. A Bíblia diz que Cristo é o nosso pão, né? O pão, ele tem que ser compartilhado. Você pega esse pão e você bota lá em cima da mesa de enfeite. Esse pão, ele vai mofar, né? Vai Ele tem que mofar. ser compartilhado, É. né? E o próprio Jesus nos diz, né? E de pregar o evangelho, né? A toda A criatura, toda né? criatura. Isso mesmo. Isso mesmo. Aqui é uma promessa, né? Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, né? Para que abundeis em esperança. Muito, muito, muito bom esse texto. Em meio do poder do Espírito Santo. É por meio do poder do Espírito Santo. Isso, exatamente. Amém. Próxima, né? Vamos lá. Em que o cristão se alegra? Olha, vamos ver aí o que será que nós, como cristão, né, que crê em Deus, se alegra. Só dando continuidade aqui, a gente já é 1 hora, né, da tarde, a gente tem meia hora ainda de programa, certo? Então, a gente não vai parar por aqui, né? A gente vai concluir esse estudo, né, falando sobre a esperança. Fica até melhor, né? Porque a gente bota um estudo só lá no canal, né? E você que quer participar aqui do nosso programa, você pode mandar uma mensagem para a Rádio Nova FM aqui, o 981 31 34 16, ou pelo nosso WhatsApp pessoal, 819 9909 9570, certo? Nós temos também alguns livros para presentear você que fala Caminho a Cristo, né? Como nós estamos na série aí falando sobre o caminho, né? Nós temos esse livro todo especial para dar de presente para você. É só você pedir, mande-nos uma mensagem, né? Que a gente manda seu endereço também, aproveite, manda seu endereço lá que a gente manda entregar um aí na sua casa, tá bem? A próxima, qual foi a pergunta mesmo, Arrigo? Em que o cristão se alegra? Ok. Romanos 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ó, que maravilha. Em que o cristão se alegra. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eita, maravilha, né? Essa é a alegria, né? Essa é a alegria que nós temos como cristão, né? Saber que tudo isso aqui vai passar, né? E tudo que isso aqui que a gente viveu aqui, momentos bons, mais momentos ruins também, né? Porque nós não temos momentos bons eternos, nem temos momentos bons eternos, e graças a Deus também nem temos momentos ruins eternos, né? É uma coisa com outra. Então, mas nós vamos ter momentos bons eternos com Cristo, né? Então isso nos alegra, né? Nós vamos poder, né, desfrutar, né? Nós vamos poder, ele vai poder realmente realizar o desejo dele desde o começo, né? Que era isso que ele queria, né? Então é isso que nos alegra, é saber que nós vamos estar com o nosso Pai, nós vamos estar aprendendo, né? Vendo aqueles apóstolos, né? Conversando com eles, sabendo quais são as dificuldades que ele teve, isso aqui. Nós vamos ter momentos de sobra, né? Então vai ser momentos maravilhosos. Então isso é que nos alegra. Que saber que a morte não vai mais existir, as pessoas que nós amamos não vai mais morrer, né? Olha só, a gente já falando aqui, já está todo mundo alegre, né? Nosso coração já está transbordado. Imagina estando lá,
Então isso é que nos alegra, é saber que Jesus um dia vai voltar. E até lá a gente tem que manter, estar firme, né, nessa promessa, né, como diz aqui o próprio texto, né, a qual estamos firmes, né? Isso mesmo. Vamos lá? Vamos continuar, né? 17. O que nos livrará da confusão? Da confusão. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Muito bem. Então, a esperança não traz confusão, né? Tem traduções que diz que a esperança, ela não confunde, né? Ela não traz confusão. A esperança é algo que todo cristão deveria ter, né? Ela não confunde, na verdade. É uma pessoa que tem certeza, né, na esperança. Ela não confunde na incerteza se vai haver ou não vai haver, né? Mas ela tem certeza, né, uma absoluta de que vai haver coisa boa, né? Cristo vai dar uma nova vida, né, com ele, né? Então é isso. É isso aí. Muito bem. Vamos lá, nós estamos quase partindo para o final. 18. Em tempo de tribulação, quem será o refúgio do povo de Deus? Em tempo de tribulação, quem será o refúgio do povo de Deus? Eu vou, antes de Leandro responder, em tempo de tribulação, quando vocês sabem que nós vai chegar um tempo que vamos ter uma grande tribulação, né? Uma grande perseguição, uma grande de tudo que for das coisas, né, que vai acontecer, né, que a Bíblia própria diz. Então, em tempo de tribulação, quem será o nosso refúgio? Quem é que vai ser o nosso refúgio nesse momento aí de tribulação, nesse momento de perseguição, nesse momento de muito pranto, de muita dor, de muito choro? Quem será o nosso refúgio? Joel 3,16. O Senhor também rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será a esperança do seu povo e a força dos filhos de Israel. O Arrigo falou aí, né, que haverá um tempo de grande tribulação, né, como nunca houve na terra, né? Isso ainda vai acontecer, né? A igreja vai passar por esse período da tribulação, mas também tem essa promessa, né, que o Senhor será a esperança do seu povo, que vai livrar o seu povo das calamidades que estão por vir, né? Então, quer saber mais sobre isso, né? Você vai ler lá em Daniel capítulo 12, no qual o Miguel, ele vai se levantar, né, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus, né, para poder salvar o seu povo. Amém. Estamos partindo para o final aqui. É. A gente está na pergunta. A penúltima. Só falta duas, né, Arrigo? Na Para penúltima finalizar. pergunta já. Que inspiradoras palavras são dirigidas aos que colocam sua esperança em Deus? Salmos 31, verso 24. Sede fortes, esforçai-vos, sede de boa coragem, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então é isso, né? Estava procurando uma música aqui. Então é isso. Sede fortes, né? E esforçai-vos. E sede de boa coragem, né? E revigore-se, né, o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, né? Esperais, né? Essa palavra tem uma ligação muito forte com esperança, né? Porque se você espera por algo, né? E você não espera por algo ruim, você espera por algo bom, né? A esperança nos lembra algo que nos traz coisas boas, né? Ninguém vai ter esperança em morrer, né? Eu tenho esperança que amanhã a gente vai estar tudo ruim, a gente vai adoecer, Não. Ninguém aguarda por isso, né? Não, ninguém. Ninguém mesmo. E o céu será tomado por esforço, né? É verdade. Vamos para 20? Uhum. Até quando deve perdurar a nossa esperança? Hebreus 6:11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma
diligência para a plena certeza da esperança. Muito bem. Eu estava até procurando um texto aqui bem rapidinho, tal, que falar sobre esperança, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, né? Esses três, né? Porém, o maior texto é o amor, né? Até quando deve perdurar a nossa esperança, né? Até ao fim, né? Como diz o texto aqui, entendeu? Porém, Bem claro, né? continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, né? Para a plena certeza da esperança, né? Não é fácil, Até né, o fim, Gleison? Você Não tem é fácil, porque a nossa caminhada como cristão não é fácil. Uhum. Se a gente tiver uma caminhada cristã, tá fazendo fácil, algo a gente tá fazendo errado. Algo a gente tá fazendo errado. Porque quando a gente começa mesmo a fazer a obra de Deus mesmo, a gente é perseguido. E a gente é perseguido pelos próprios deles, nossos, né? Com Jesus foi perseguido pelos próprios deles. Ele veio pelos deles e foi rejeitado pelos deles. Uhum. Então não tem como eu ser um cristão e tá tudo maravilhoso. Algo tá errado aí. Algo tá errado. Avalie aí que algo tá errado. Algo você não deve estar fazendo, né? Você não deve estar renegando o eu, né? Que é uma das lutas maiores da gente, né? Como cristão, é relutar, né? Contra o nosso próprio eu, né? Não fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade de Deus, né? Então, se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha vontade. E se eu estou fazendo a minha vontade, algo está errado, entendeu? Então, o inimigo também trabalha nessa questão também aí também. Às vezes a gente acha, eu sou o cristão, uma benção, tá uma maravilha. Olha, avalie. Avalie porque algo está errado. Porque quando você começar mesmo a fazer a obra de Deus mesmo, o inimigo vai trabalhar. Uhum. Muito bem, chegamos mais ao final aqui de um estudo, né? Falando sobre a esperança, né? Eu tenho até uma indagação aqui, né? Para a gente concluir, né? Esperança até ao fim, né? Será que a esperança que nós temos, ela um dia vai ter fim, né? Nós temos esperança na volta de Jesus. Amém. Quando Jesus voltar, essa esperança ela vai se concretizar, né? A gente não vai ter mais esperança na volta de Jesus porque ele já vai ter voltado para a gente, né? Como a gente diz que a esperança ela tem ligação com a fé é a certeza das coisas que se esperam, e quando essa certeza chegar, aí a nossa fé ela acaba, né? A nossa fé é transformada no nosso ver, né? Onde a gente agora pode apalpar, onde a gente pode pegar, né? E contemplar a sua glória, né?